O Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, dos versos 32 ao 66. A crucificação. E saindo, eles encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E, sentando-se, o guardavam ali. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, liberta-o agora, se ele quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E cerca da hora 9ª bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em pano limpo de linho, e o deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: Depois de 3 dias eu vou ressuscitar.
Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: ele está ressurreto dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Marcos capítulo 15, dos versos 21 ao 47. E obrigaram a um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. E deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis! Salva-te a ti mesmo e desce da cruz! E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: Ele salvou a outros, e a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em 2, de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho, e tendo-o descido, envolveu-o no pano, e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado.
Lucas, capítulo 23, dos versos 26 ao 56. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão, cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começarão a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cubram-nos. Pois se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros 2, que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: Ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego, e latim e hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: Certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era um homem bom e justo, que não tinha consentimento no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram, conforme o mandamento.
João, capítulo 19, dos versos 17 ao 42. E carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamado em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, e grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: eu sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, eu escrevi. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também sua túnica. Mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto, eles disseram entre si: não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura que diz: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um hisopo, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação, para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles olharão para o qual perfuraram. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali, por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto.
Salmo capítulo 22. O Messias sofre, mas triunfa. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Aigelete Ras-Sahar. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tu tão longe de me ajudar e das palavras do meu bramido? Ó meu Deus, eu clamo durante o dia, mas tu não ouves, e na temporada noturna, e não estou em silêncio. Mas tu és santo, ó tu que habitas nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram, e tu os livraste. Eles clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não homem, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem riem de mim para escarnecer, disparam o lábio e sacodem a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor que ele iria entregá-lo, que ele o livre, vendo que ele se deleitava nele. Mas tu és aquele que me tirou do útero, tu me fizeste esperar, quando eu estava sobre os seios de minha mãe. Fui lançado sobre ti desde o útero, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não estejas longe de mim, pois a angústia está perto, visto que não há ninguém para ajudar. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me envolveram ao redor. Abriram sobre mim suas bocas como um leão voraz e rugidor. Sou derramado como água, e todos os meus ossos estão fora das juntas. Meu coração é como a cera, está derretido no meio de minhas entranhas. Minha força se secou como um caco, e a minha língua se apega à minha mandíbula, e tu me trouxeste para o pó da morte. Porque os cães me cercaram, a assembleia dos perversos me fechou, eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, eles veem e fixam o olhar sobre mim. Eles dividem minhas vestes entre si e lançam sorte sobre a minha vestimenta. Mas não fiques longe de mim, ó Senhor, ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, meu querido da força do cão. Salva-me da boca do leão, porque tu me ouviste desde os chifres dos unicórnios. Declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, a semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, a semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição dos aflitos, nem escondeu sua face dele, mas quando clamou a ele, ele ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Eu pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se satisfarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá para sempre. Todos os confins do mundo se lembrarão e se tornarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Porque o reino é do Senhor, e ele é o governante entre as nações. Todos aqueles que forem gordos sobre a terra comerão e adorarão. Todos aqueles que descerem ao pó se curvarão diante dele, e ninguém pode manter viva a sua própria alma. Uma semente o servirá, será contada ao Senhor a cada geração. Eles virão e declararão sua justiça a um povo que vai nascer, que ele fez isso.